Oi galera, tudo bem? Vamos lá fazer a correção de casa, página 130. Tem um texto ainda do Gabriel Ternura, tá? Que continua ainda, falta exercício 7, 8 e 9 pra gente terminar a correção. Então vamos lá, que ficou faltando pra lição de casa. E depois a gente vai partir pra matéria nova, tá? Falando sobre o numeral. Sei que vocês provavelmente já devem ter aprendido isso, né? Acho que na quarta ou quinta série. E agora a gente retoma, porque numeral também faz parte das 10 classes gramaticais, assim como verbo, adjetivo, substantivo, que a gente já viu, artigo, entre outros, tá? Inclusive que vocês verão que tem novidades por aí. Exercício 7, da página 103. No texto, o narrador dá sua opinião sobre as professoras. Localize este trecho e transcreva-os abaixo, ou seja, eu vou pegar desse texto, Gabriel Ternura, falando sobre as professoras, então tem mais de uma, né, que na realidade são duas, que ele cita lá no texto, e transcrever é tirar um pedaço do texto e colocar nessas linhas de baixo, entre aspas. Toda vez que eu vou transcrever, eu tenho que colocar entre aspas e mais, eu não posso mudar uma vírgula sequer. Onde tem vírgula eu sigo, se tem acento na palavrinha eu coloco e assim por diante, tá? Então, como resposta, você vai poder colocar assim, que ele descreve a vida escolar, né, e as professoras, neste caso, né, o narrador também ele vai emitindo as suas opiniões neste texto, né, e algumas delas são, abre aspas, provavelmente foi a que você deve ter respondido, tá, abre aspas, ela se chamava Dulce, vírgula, mas não era nada doce, fecha aspas. Lembra que no outro vídeo eu expliquei que dulce quer dizer doce? Né, que cada palavrinha, cada nome substantivo próprio tem o seu significado, até falei do meu, Ana e Maria, que é um nome composto. Então, substantivo composto, 2 significados, tá? Ainda perguntei do seu, se você descobriu ou não. Então, uma outra parte que você pode pegar, ele tá pedindo 2, né? Transcrições, para falar das professoras. E depois a outra, abre aspas, você pode colocar por causa dela, vírgula, vim vindo pela vida curtindo uma enorme carência afetiva, fecha aspas. Esse ela, ele tá se referindo a um pronome, no caso reto, ela, né, eu, tu, ele, ou ela, né, terceira pessoa, tá se referindo à professora, por isso que ele ficou com essa carência afetiva. Então, essas duas respostas estariam ótimas. Tem mais falando sobre as professoras, tá? Se você encontrou algo diferente, quando você me enviar a correção, eu já vou logo identificar. Número 8. Retire do texto as palavras ou expressões que indicam que o narrador conta fatos que aconteceram no tempo passado. Então, passado a gente já sabe que vai ter verbos, que são ação, e esses verbos passado a gente chama de pretérito, ou perfeito ou imperfeito, tá? Qual a diferença, professora? O verbo pretérito perfeito é um verbo acabado. Por exemplo, o verbo amar, eu falo eu amei. E no imperfeito parece que ele tem uma continuidade. Continua sendo pretérito, continua sendo passado. Só que o imperfeito vai ficar eu amava. Parece que tem uma continuidade. O outro tem um rompimento, né? Então vamos lá. Que é sempre o verbo que faz a ação acontecer, né? Nas orações. Então, retiro do texto as palavras ou expressões que indicam que o narrador conta fatos que aconteceram no passado. Então, esses verbos vão estar no passado, tá? Ou, por exemplo, se eu abrir aspas e colocar era uma vez, começou assim. Então, era é o verbo no passado, tá? Coloque lá. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. Então, eu era. Primeira pessoa. Tem uma outra parte também que você poderia abrir e fechar aspas quando ele fala lá um dia, fecha aspas, uma outra forma. Um outro que ele usou, que abre aspas, deveria ter esquecido o nome dela, vírgula, mas não esqueci. Então, deveria ter esquecido o nome dela, ou seja, no passado, mas ele não esqueceu. Então, ele tá se remetendo ao tempo pretérito, que é o passado, tá? Então, qualquer uma dessas respostas, certo. Tem mais também, tá? Se você achou uma outra, na hora que você me manda a correção, eu vou verificar se está correto ou não. 9. Em sua opinião, a resposta é pessoal. Por que as pessoas costumam produzir relatos orais ou escritos? Então, orais são relatos da oralidade, que é passado de pai para filho. Então, uma história, um conto, uma mitologia, ela é de forma oral, ou seja, saída pela boca,
ou de uma forma escrita. O que a gente está lendo agora desse relato do Gabriel Ternura, ele tá por parte escrita, né? Então, na sua opinião, por que as pessoas costumam produzir ou de forma oral ou escrita? Uma boa resposta que estaria aqui no livro para contar fatos ou acontecimentos ocorridos consigo ou com outras pessoas. Então, se são fatos ocorridos tempo passado, tá? Mas pode ser também no tempo presente, né? Você pode estar contando alguma coisa que aconteceu hoje, então ainda é presente, tá? Acabou de acontecer ou está acontecendo agora, não sei o que lá. Então aí é o tempo agora presente. Mas se você falar também agora, hoje, por exemplo, está escrevendo, mas referente a um período que foi de manhã bem cedo, por exemplo, mais do que esse horário, também já é passado, porque o tempo decorrido, o tempo cronológico, né, de Deus Cronos, ele tá numa linha, né, linear, né, então lá tem o passado, presente e futuro, passou 1 minuto já é passado, então tem isso, né, às vezes diferença de minutos de horas já pode ser passado, tá? Os relatos, eles também servem para colocar em destaque alguns assuntos ou acontecimentos específicos, e aí qualquer um desses tempos verbais, passado, presente ou futuro, tá bom? Agora eu vou voltar e vou fazer a correção da página 103 e vou falar sobre numeral. Só que antes de fazer essa correção da página 103, volta lá comigo na página 104 e façam a leitura junto comigo, tá bom? Eu vou deixar já para o outro vídeo, aí eu já termino de corrigir para não ficar muito extenso. Beijos!